Vamos agora representar qualquer máquina de Turing como uma string binária, ou seja, pegue uma máquina de Turing e converta ela numa string binária formada, né, só por zeros e 1. Notem que uma máquina de Turing ela é formada por um conjunto de estados, né? Meu alfabeto de entrada 0 e 1, o alfabeto da minha fita, né? A minha função de transição, o estado inicial, aqui eu vou usar os estados sempre a partir de Q1, o caractere branco e o meu conjunto de estados de aceitação, tá? E eu tenho os movimentos, né, da minha fita, certo? Que são L e R. O que a gente vai fazer? Eu vou atribuir, certo? A cada estado, a cada elemento do meu alfabeto e também do movimento da minha fita, um número inteiro. Então, se eu tenho o conjunto de estados, eu vou chamar ele de Q1 até um QR, tá certo? Ou seja, eu vou identificar cada estado, em vez de chamar por Q1, Q2, Q3, eu vou identificar ele pelo índice dele. O 1, o 2, o 3, até o QR. Então, esse é o 1, o 2, o 3. Como eu tenho um conjunto finito de estados, eu sempre consigo representar eles, tá? E eu vou assumir que o meu estado inicial é o Q1, certo? Ou seja, eu sempre vou começar do primeiro, certo? Elemento, tá? E que eu só tenho um estado final, que é o Q2, certo? Lembre-se, né, que uma máquina de Turing ela sempre para quando ela entra em um estado de aceitação, ou seja, se ela chegou no Q2, ela para, né, e aceita. Bem, eu vou pegar agora o meu alfabeto da fita, né, que tem x1, x2, x3 até um xs qualquer e vou dizer o x1, né, ele vai ser representado pelo zero, ou seja, o binário, o zero, que faz parte, né, do meu conjunto de entradas, portanto faz parte do meu alfabeto da fita, vai ser o 1, certo? O x1. E o x2, que é o segundo elemento, vai ser representado pelo 1. E o x3 vai ser o branco. E aí eu posso fazer qualquer codificação para os outros, tá? Para o x4 até o xs, certo? Então eu vou representar o x1, né, como 0, o x2 como 1 e o x3 como branco, tá? Mais do que isso, o movimento para a esquerda eu vou representar ele como D1 e o movimento da direita eu vou representar ele como D2, ou seja, como o índice 1 e o índice 2, certo? O que eu vou fazer a partir disso? Eu vou agora pegar as minhas funções de transições e vou codificar isso como uma string binária. Vamos ver, ó. Se eu tenho uma transição, né, a partir de um estado QI, lendo uma entrada, lendo um caractere, um símbolo da minha fita XJ, e eu vou para um estado QK, escrevendo XL com movimento de ir para a direita ou para a esquerda, ou seja, DM, como é que eu vou fazer para codificar isso como string binária? Ora, eu vou olhar cada um dos índices e vou representar ele como uma sequência de zeros, tá? Então, o QI, o estado QI, eu vou representar por I zeros. E vou usar o 1 como marcador para separar a string que era o QI da string que é o QJ, que será representado por J zeros. Depois eu vou usar um outro marcador para separar o fim dela, que é o 1. O QK vai ser 0K, né? Ou seja, K zeros, separo com 1. O que eu escrevo na fita, né? Eu vou representar com L zeros e o movimento que é direita ou esquerda, ou seja, D1 ou D2, eu vou representar com M zeros. Tá? Então, note, né, que todos esses índices são maiores ou igual que 1, né? Portanto, eu nunca vou ter dois ou mais uns consecutivos num código de uma transição. Tá? Então, no código de uma transição, na primeira componente eu vou ter o estado de origem, o símbolo da fita que eu estou lendo, o estado de destino, o que eu estou escrevendo na fita e o movimento, se é para a direita ou para a esquerda. Todos esses representados por zeros, né, com seus índices, repetindo o número de zeros que acontece em cada um deles, e eles são separados por uns. Tá? Então, assim eu codifico uma transição.
Bem, para eu codificar uma máquina de Turing M, o que eu preciso fazer? Eu preciso representar todas as minhas transições, tá? E aí o que eu faço? Ora, agora para eu representar as diferentes transições, eu vou representar cada transição e vou utilizar como marcador de separação entre as transições dois uns, ou seja, um seguido do um. Lembrem que numa transição nunca acontecia dois uns, um seguido do outro. Então, se eu tiver dois uns, significa dizer que aquela minha transição acabou. Então, se eu tenho N transições, eu vou representar C1 seguido de um, C2 seguido de um, até o 1 seguido de Cn, certo? Ou seja, eu represento cada movimento, da minha fita, as funções de transições, como uma string binária. Um vai marcar, para mim, vai ser um marcador dizendo que acabou uma transição para começar a próxima, certo? Eu separo todas elas por um. E depois eu vou codificar a minha palavra W, certo? Que é uma string binária, e usar um separador agora com 3 uns, né? Para marcar o quê? Que a primeira parte era a minha máquina de Turing e ao final é a palavra W. Então, notem que eu consigo escrever agora toda a máquina de Turing e o par seguido da palavra W pela string que é a codificação da minha máquina de Turing, que tem as transições, entre elas um, e a minha palavra, que é separada por um. Ou seja, eu posso representar uma máquina de Turing e sua string como uma string binária, né? Que, por sua vez, a gente já viu, a gente pode definir isso como um número inteiro. Portanto, eu posso falar da iésima máquina de Turing, ou seja, eu posso dar uma ordenação para as máquinas de Turing. Alguns números, strings binárias, elas não vão representar máquinas de Turing, certo? Ou seja, a gente pode pensar esses números que não representam máquinas de Turing, tá certo? Como sendo uma máquina de Turing que tem um estado só e que não tem nenhuma transição, ou seja, são máquinas de Turing que aceitam a palavra vazia. Então, para todos os números, strings binárias que não tiverem de acordo com essa codificação, a gente interpreta elas como máquinas de Turing que retornam a linguagem vazia. Vejamos um exemplo. Seja uma máquina de Turing, formada por três estados, Q1, Q2 e Q3. Então, eu tenho três estados, Q1, Q2 e o Q3. O Q2 é final, como a gente sempre definiu. O Q1 é o inicial. Do Q1, lendo 1, eu vou para o Q3, certo? Escrevendo 0 e indo para a direita. Do Q3, lendo 0, eu vou para o Q1 e vou para a direita. Ou seja, se eu ler um 0, eu vou escrever 1 e vou para a direita, tá? Do Q3, lendo 1, eu vou para o Q2, escrevo 0 e vou para a direita. Ou seja, 1, eu escrevo 0 e vou para a direita. E do Q3, lendo o branco, eu permaneço no Q3, só que eu escrevo 1 e vou para a esquerda. Uma máquina de Turing qualquer, tá? Como exemplo. Bem, eu vou representar essa máquina de Turing como uma string binária, como eu tinha dito para vocês. Vamos lá, a primeira coisa é fazer a numeração dos meus estados. Q1, Q2, Q3, como números, E aí, o que eu faço? Agora, eu vou codificar cada uma dessas transições como o quê? Como uma string binária. Então, se eu estou no estado Q1, isso aqui vai ter 1, 0. Ou seja, é a representação, o índice dele, número de zeros. Depois eu vou ler o 1. O 1 é representado pelo 2, ou seja, 2 zeros. O Q3 é representado por 3 zeros, ou seja, eu tenho 3 zeros. O 0 é representado por 1 zero, que é o que eu escrevo na fita. E o movimento de ir para a direita é representado pelo 2, ou seja, eu tenho 2 zeros,
Bem, eu vou ter essa expressão seguida da outra transição. Qual a transição? Q3, 0, ou seja, eu vou ter 3 zeros, seguido do zero, que é representado por um único zero, seguido do Q1, que é um outro 1 zero, seguido do 1, que é representado por 2 zeros, e à direita, de novo, por 2 zeros. Tá? E faço isso para as outras duas funções de transição. Tá? Então, ao final, né, essa string aqui toda é essa máquina de Turing. Tá? Então, a representação em máquina de Turing dessa string é formada por essa string aqui binária.